Lu Xiaojie estendeu a mão para tocar o ar verde, um domínio tão formidável, transformando todas as coisas em espadas. Isso é usar o céu e a terra para forjar uma espada. Ele ficou diante da grandiosidade das colossais espadas, sentindo-se emocional. Enquanto eu estiver neste domínio da espada, não há lugar para me esconder. Só posso evocar minha força igual à do meu inimigo para lutar. Não há outro caminho. Ele murmurou, não é um título vazio ser a espada número 1 do mundo. O santo da espada, segurando um livro, ficou diante de Lu Xiaojie, dizendo, Xiaojie, olhe novamente. 2 de seus dedos pinçaram uma folha de bambu preta, segurando-a diante dele, esta é a minha espada da vida. Os olhos de Lu Xiaojie se videnaram, sua boca aberta em descrença, hã? O santo da espada continuou calmamente, é o domínio da espada meu após fusão, permitindo que meu domínio da espada mude de forma. Esta folha de bambu é liberada para voar livremente. Olhe de perto. Lu Xiaojie observou a folha pairando, seu coração cheio de admiração. A espada da vida do espadachim número 1 do mundo é apenas uma folha de bambu preta? De repente, ele se sobressaltou. As majestosas espadas começaram a tremer sob seus pés. As espadas voaram para o céu, se despedaçando no ar, transformando-se em todas as coisas, 10.000 espadas. Um pequeno humano está em meio a 10.000 fragmentos flutuantes de espada. Esses estilhaços de espadas se juntam, transformando-se em uma única forma de espada, que também poderia representar todas as coisas como uma espada única. Esta é, de fato, a espada suprema da era atual. Em meio à tela escura, Lu Xiaojie aparece, a luz dele dissipando a densa noite ao redor. Ele franze a testa, refletindo, Sem entender por que a espada apareceu aqui, ele pergunta, por que você está aqui? A espada emite uma brilhante luz verde em meio à noite. Lu Xiaojie rapidamente se acalma e diz, este é o santo das espadas se apresentando. Assim que as palavras saem de sua boca, o santo das espadas responde, sua voz calma, mas cheia de autoridade, o cultivador de espadas já é uma pessoa já se tornou uma espada. Enfrentando meu domínio da espada, a espada não ousa sair da bainha. Suas palavras ressoam, mostrando quão firme e sobrenatural é o temperamento do mestre das espadas. Após ouvir isso, Lu Xiaojie suspira, não é à toa que você é tão talentoso. Mas mesmo como júnior, sendo o mestre principal, não posso me tornar como isso. Ele segura a espada firmemente em sua mão, seu olhar fixo na espada, então diz calmamente, não se apresse, não se apresse. De repente, pequenas luzes azuis apareceram, cercando uma grande gema azul. Jichen Kong olhou para cima, seus olhos brilhando enquanto dizia, mais cedo ou mais tarde, encontrarei aquela espada do céu e da terra no pico. Ele pensou consigo mesmo, no entanto, o velho Ji provavelmente está apenas um pouco atrás do irmão, certo? Mas desta vez, Jichen Kong sentiu claramente que não estava apenas um pouco atrás, mas na verdade estava a uma distância bastante vasta. Ele de repente voltou à realidade, mas seu corpo começou a experimentar ilusões. Levantou a mão em direção ao templo, murmurando, o que está acontecendo? Por que sinto uma leve dor de cabeça? Enquanto a tontura e a dor percorriam seu corpo, uma mão se aproximou dele, e a pessoa à sua frente murmurou, Xiaojie dispersando a consciência divina que está se condensando. Jichen Kong ouviu e disse, você esteve observando meu domínio da espada por muito tempo, a pressão sobre você é grande demais. Ele levou a mão ao rosto, suspirou e respondeu, sim. Sua mão gradualmente abaixou, passando pela bochecha, seu olhar calmo. Apertando o punho, pensou, este é o domínio da espada do 8º rank. Apenas observá-lo drenou todo o meu mana. Ele curvou os lábios, dizendo suavemente, realmente surreal. Ele levantou 3 dedos, seu olhar agudo e frio, e então disse, você viu meu domínio da espada, então deve tê-lo visto claramente. Neste momento, ser excessivamente ganancioso não é uma boa coisa. Em sua mente, ele pensou consigo mesmo, se eu o deixar olhar um pouco mais, suas habilidades de detecção serão prejudicadas. Destruir essa criança, eu me sentirei terrivelmente culpado.
As luzes azuis começaram a surgir, envolvendo o chão antes de subir como um fogo azul ardente. Ele estendeu a mão, uma pequena luz azul surgindo em sua palma. O menino permaneceu em um estado de atordoamento, incapaz de proferir uma palavra. Ele sorriu ligeiramente e disse, afinal. Seu rosto estava sério, mas em sua mente, ele ponderava, talvez nessa vida, o único rival que eu tenha é ele. Apesar disso, ele ainda perguntou, seu tom preenchido com preocupação, você está se sentindo melhor agora? O menino respondeu, sua voz rouca mas cheia de respeito, estou melhor agora. Verdadeiramente digno de ser a espada do Santo das Espadas. De repente, ele riu levemente, seus olhos revelando um toque de humor, então? Você ainda consegue elogiar os outros? O menino estava em pé em frente a ele, ligeiramente curvando os lábios e respondendo, não realmente. Principalmente por causa da grande montanha que é você. O pico daquela montanha é o que me interessa. Assim que as palavras saíram de sua boca, o rosto do homem congelou momentaneamente. Em seu coração, ele pensou, essa criança realmente supera as altitudes do céu. Ele de repente se lembrou de algo, perguntando apressadamente, certo, mestre, em que nível de intenção de espada você está agora? Eu notei antes no domínio da espada, a intenção de espada era muito forte, realmente impossível de fatomar. Pensando nisso, ele se sentiu um pouco insatisfeito por dentro, esse sistema quebrado apenas detecta um monte de pontos de interrogação assim. Ele ficou ao lado dele, respondendo seriamente, atualmente estou no 8º nível. Mas o ancestral mestre alcançou o 9º nível. Após ouvir isso, ele ainda estava curioso e continuou perguntando, o 9º nível? Alguém já alcançou o 10º nível? Em sua mente, ele continuou ponderando, ainda me lembro do limite superior do Kendo, a aptidão é 10. Se a intenção de espada progride de acordo com esse limite, isso não significa que qualquer um que chegue ao pico deve estar no 10º nível? Ele olhou para ele, seu olhar contemplativo, então disse, o ancestral mestre está no pico do Kendo Tianshuan. Você só alcançou o 9º nível. Portanto, o pico do Kendo é precisamente o 9º nível. Mas se alguém for ao 10º nível, então o mundo teria um 10º nível. Ouvindo isso, ele de repente explodiu em uma risada alta, seus olhos brilhantes e cheios de interesse, quão interessante! Ninguém jamais alcançou esse nível antes. Um caminho como este realmente parece emocionante. De repente, um som ecoou no ar, você obteve o indicador eficaz do Santo da Espada da Seita da Espada. Você gostaria de receber a recompensa? Ele imediatamente respondeu, com a expressão cheia de expectativa, finalmente, está aqui. Eu pensei que você não apareceria mais. Quero reivindicar a recompensa. A voz ecoou novamente, você recebeu um cartão de desconto de 50% para atualizar a intenção da espada para uma estrela. Você recebeu um cartão de desconto de 50% para atualizar suas habilidades divinas inatas para uma estrela. Ao ouvir isso, ele ficou sem fôlego, exclamando com espanto. 2 cartões de desconto de 50%? Um cartão economiza 16 milhões de pontos de experiência, então 2 cartões economizariam 32 milhões. Isso é um grande negócio. Ainda em descrença, ele sorriu levemente, falando com uma voz firme, não é à toa que é a orientação da número 1 espada do mundo atual. Um conselho de uma palavra dobra diretamente o ganho. Assim que terminou de falar, não conseguiu esconder sua felicidade, seus olhos brilhando, seu rosto cheio de alegria. Mas logo após, ele congelou, um toque de arrependimento cruzando seu rosto. Ele suspirou, dizendo a si mesmo em segredo, mas neste momento, eu só tenho 5 pontos de aptidão em Kendo. Não posso atualizar mesmo que quisesse. Preciso rapidamente promover o desenvolvimento da seita. Não posso deixar que a seita me atrase mais. Eu devo discipliná-los. Ele apertou as mãos na frente do peito, olhou para ele e perguntou, então, mestre, você quer me acompanhar de volta ao secto? Pensamentos ecoavam constantemente em sua mente, eu tenho que voltar e castigá-los imediatamente.
Ele sorriu e respondeu, claro, eu gostaria de acompanhá-lo. Também quero retornar ao Sectum para verificar algo. Ao ouvir a palavra novamente, ele ficou momentaneamente surpreso, cheio de perguntas. Novamente? Poderia ser que ele já tivesse estado no Sectum antes? Ele apoiou o queixo na mão, perdido em pensamentos. Isso é ótimo. Poderia ser que o avanço de Modon Fang esteja relacionado ao Santo da Espada durante os dias em que estive ausente? O que mudou no Sectum? Quanto mais penso sobre isso, mais interessante se torna. Os dois continuaram sua jornada. À frente deles, a montanha Danqing do Sectum apareceu magnificamente, com picos altos se erguendo contra o vasto céu. Enquanto caminhavam, ele de repente parou. Sua expressão estava confusa, sua mão segurando um pequeno token, murmurando, o que é isso? Por que este token não pode abrir a barreira? Ele parou, mexendo com o token, seus olhos cheios de dúvida. Claramente isso deveria ser usado assim. Por que não funciona? Quanto mais ele pensava, mais ansioso se tornava. Uma série de possibilidades gradualmente emergiu em sua mente. De repente, ele parou, seus olhos bem abertos com espanto, exclamando suavemente, espere. Poderia ser que Xiao Lizhi pensasse que eu não tinha voltado por muito tempo e pensasse. Então, como se entendesse algo, ele rompeu em lágrimas, seus lábios tremendo, a fechadura da porta foi trocada. Ele estava impotente, sem palavras. Bem, Xiao Lizhi toca assim, certo? Tem um cheiro, o cheiro do mordomo é muito forte. Lu Xiaojie levantou a mão para criar um pequeno redemoinho negro, seu rosto estava cheio de ambição, com pensamentos especiais. Se eu não consigo abrir a porta, eu a chutarei. Sou o mestre de uma seita, não acredito que não posso passar por esta porta. O redemoinho cresceu, indo direto para a porta dourada. De repente, parou abruptamente. Lu Xiaojie não conseguia acreditar, então congelou, seus olhos arregalados de espanto e seu rosto desprovido de sorriso. Ele ficou em silêncio, incapaz de acreditar. O que é isso? Por que bater nessa coisa parece como bater em algo macio, e essa coisa macia está me sugando loucamente? Uma força estava tentando drená-lo, e de repente, de dentro da luz dourada, um dedo surgiu sedutoramente, como se o convidasse a entrar. Ele estava furioso, em pânico, e soltou um adesivo rígido, HMPH, essa coisa parece tão estranha, acredito que até Zhao Xi não conseguiria quebrar essa barreira. O rosto de Lu Xiaojie mostrou elipses claras, com uma frustração que ele não conseguia colocar em palavras enquanto sua mente relembrava a figura de uma garota à sua frente. Faz muito tempo que voltei assim, de fato, não sou nada aos olhos deles. Desta vez, quando voltar para casa, devo definitivamente retificar a relação entre os irmãos. O mestre da espada santo ao seu lado disse, sem acreditar, o que há? Você também não tem um token de madeira para entrar nesta barreira? Ele piscou com inúmeras interrogações na mente e perguntou, você também não tem? O homem, constrangido, explicou, o Júnior disse que não retorna com frequência, então ter o token parece ocupar um espaço sem fazer nenhum trabalho. Eu realmente não tenho. Lu Xiaojie estava confuso, ocupar um espaço sem fazer nenhum trabalho? Ele coçou a cabeça, rindo alto para apagar a situação, mestre está brincando, certo? Assim que voltarmos para o secto, pedirei ao meu Xiao Lizhi para lhe dar 2 tokens. O mestre da espada santo feliz estendeu uma mão e gesticulou, bem, isso é definitivamente bom. Se for assim, você deve abrir rapidamente a barreira. Vamos entrar primeiro. Ele ficou ali, atônito, gotas de suor escorrendo. Lu Xiaojie gaguejou nervosamente, sem pressa, eu não retorno há muito tempo. Que tal o mestre vir comigo para ver a situação de desenvolvimento dos discípulos externos do Mosecto? Na verdade, lá no fundo, ele estava extremamente apavorado. Se o atual santo da espada souber que eu não tenho a chave para voltar para casa, eu não seria ridicularizado pelo santo da espada atual? Ele pensou, ser zombado pelo mestre da espada, o mais forte do mundo, a vergonha de ser pequeno eventualmente se transformará em super vergonha. Ele riu e aceitou, bem,
então vamos. Em seu coração, ele sentiu como se uma pedra pesada tivesse sido levantada. Está bem. Os dois estavam altos no céu olhando para baixo. As ligeiras nuvens flutuavam suavemente como algodão doce, vagando preguiçosamente. Lu Xiaojie apontou para um pequeno lugar cheio de vida e pessoas abaixo. Era cercado por montanhas rochosas, e com seu entendimento, ele explicou: estas áreas são os arredores da nossa seita Mo. Os discípulos júnior encarregados de tarefas da nossa seita Mo estão abaixo, colhendo frutas, meditando, cultivando e tomando sol. O mestre da espada, com uma expressão de admiração, respondeu: o povo da seita Mo próspera tanto quanto nossa seita da espada. De repente, gritos altos de baixo atraíram a atenção de ambos. Tão lindo, não é à toa que ali é incrível, com técnicas ofensivas no peito e técnicas defensivas nas costas. Esta transformação autocriada é realmente o auge. Hoje à noite vou seguir seu livre-estreão. Irmã, me mate. Ali estava de pé no palco, vestindo um vestido sexy. Abaixo, a multidão estava aplaudindo incessantemente. Ela disse: este é o design, e convidei um designer especial para modificar e personalizar de acordo com o uniforme da nossa seita Mo. Passei mais de 10 dias nisso porque alteramos várias roupas aqui. O rosto do mestre da espada estava em branco, como se a velha estética do mundo Tianxuan tivesse sido dramaticamente impactada. Ó querido, sua discípula responsável pela entrega da seita Mo realmente não se importa com os detalhes. Ele sorriu brilhantemente, surpreendendo o velho, claro. Assim como eu. O velho limpou a garganta levemente, batendo no peito: vamos ver outros lugares. Naqueles montes altos, majestosos e grandiosos, eles voaram com familiaridade, chegando a um local onde jovens homens estavam reunidos abaixo, olhando para algo, quebrando ocasionalmente em discussões. Parem, esta é a cena, parem. Zoomando, no meio da tela como em uma tela de máquina estava uma imagem imponente, sorrindo como um canalha. Eles terminaram de assistir e começaram a conversar entre si: este é o sorriso. Como você me vê? Deve ser ajustado para ficar parecido com o nosso líder sectário, certo? Se não, isso não dá, deve ser como o meu para realmente se parecer. Hehe, aprendeu a ajustar o sorriso. Quem tem medo de não conseguir flertar com as garotas? O mestre espadachim olhou para baixo, surpreso, com uma expressão confusa. O que eles estão praticando? Lu Xiaojie balançou a cabeça e disse: a imitação não é nada especial para mim, tudo bem não assistir. Seu olhar passou por um ponto e ele ficou surpreso. Ei, por que ele está ali? Em meio a uma densa névoa, Mo Dongfang estava em uma posição de combate. Ele segurava uma espada em uma mão, seu olhar afiado vasculhando os arredores com alta vigilância. De repente, uma figura empunhando uma espada surgiu correndo pelas costas. Ele percebeu, franziu a testa, olhou para trás e imediatamente se virou para desferir um ataque com a espada. Ele observou com descrença. O mestre espadachim ao seu lado teve que perguntar: há algo de inadequado aqui? Esta é a formação de névoa que eu criei, originalmente destinada a testar os novos júniores admitidos. Ele é um discípulo direto da nossa seita Mo. Por que ele está aqui? Lu Xiaojie respondeu: ele parece um pouco especial. Ele franziu a testa: este júnior é realmente especial, às vezes extremamente sortudo, e outras vezes incrivelmente azarado. Normalmente, apenas beber água fria poderia representar um perigo à vida para ele, mas colocá-lo em uma situação tão perigosa é realmente arriscado. Espectadores, ele está em perigo agora. Assim que as palavras saíram de sua boca, Mo Dongfang abaixo entrou em pânico enquanto muitas sombras escuras se apressavam em sua direção. Ele fechou os olhos com força, respirou fundo e lutou. De repente, as sombras escuras começaram a atacar umas às outras sem causar nenhum dano a Mo Dongfang. Ele exclamou desapontado: então, na verdade é assim. Lu Xiaojie acima olhou para essa cena, seus olhos arregalados em incredulidade. Como pode ser assim? O mestre da espada pensou calmamente: talvez sua sorte tenha mudado. O olho direito do mestre da espada brilhava com uma luz dourada enquanto murmurava: o valor da fortuna não permanece fixo. Eu lembro que ele é. Na mente de Lu Xiaojie,
todos os dados sobre Mo Dongfang surgiram. Ele estava incrédulo porque em seu dossiê sobre ele, a fortuna é permanentemente fixa, não pode ser atualizada, e sua avaliação geral é que ele possui uma sorte especial. Meus olhos pareciam prestes a saltar. Como é que o destino se transformou de uma pessoa em 10? Ele é verdadeiramente uma criança da sorte que desafia o céu? Lu Xiaojie tinha uma expressão um tanto assustada, pensando consigo mesmo, sua sorte se transformou de nada em uma pessoa, enquanto esta pessoa se transformou de uma pessoa em uma carpa. O mestre da espada que estava ao lado de Lu Xiaojie disse, este jovem possui uma grande sorte, mas anteriormente, devido a não ter se fundido completamente com ela, ocasionalmente experimentava uma reação negativa de sua sorte. Algum tempo atrás, quando eu estava na seita Mo, ele estava no processo de fusão com sua sorte. Agora que ele absorveu completamente, não haverá mais ocorrências de reação. Após ouvir a explicação do mestre da espada, Lu Xiaojie ficou ainda mais surpreso, pensando, algo significativo aconteceu enquanto eu não estava em casa. Então Lu Xiaojie olhou para a seita Mo com um toque de oportunismo, pensando, então pode haver maravilhosos benefícios no futuro, estou disposto a te chamar de melhor ferramenta. Este é o tempo das ilusões para Lu Xiaojie. Dongfang liderava o caminho, brandindo sua espada para lutar habilidosamente contra os obstáculos, enquanto Lu Xiaojie o seguia despreocupadamente, cheio de contentamento. Ele ainda estava imerso na ilusão daquele jogo, continuando a pensar, chame o filho da sorte que desafia os céus para guiar o filho escolhido dos céus como eu, perigos podem ser evitados, e eu posso automaticamente escolher o caminho correto. Abrindo o búfalo precioso, somente a abertura correta pode quebrar o nível, tão fácil quanto beber água. Ele riu alegremente como alguém que ganhou tudo, pensando, espere até eu obter uma pista do Imperador Azul, pois Dongfang é o melhor assistente meu. Lu Xiaojie e o mestre da espada estavam no meio das nuvens nas montanhas majestosas. De repente, a voz de Xiao Lizi se ergueu, se o líder da seita e o santo da espada retornaram à seita Mo, então por favor, entrem. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie sentiu um frio percorrer seu rosto, pensando consigo mesmo, a voz de Xiao Lizi soa bastante sem emoção. Um momento depois, um magnífico portão grande apareceu diante dos dois. Ele estendeu a mão em direção ao portão e disse, por favor, mestre, entre primeiro. O mestre da espada respondeu, tudo bem. Ele deu seus passos lentamente para dentro. Quando chegou sua vez de entrar, de repente o portão encolheu, atingindo forte sua cabeça, como se alguém não estivesse lhe dando boas-vindas. Ele ficou surpreso, resignado à sensação avassaladora de injustiça. Ouvindo o barulho, o mestre da espada se virou e perguntou, o que aconteceu? Ele respondeu, não é nada. Enquanto sua mão protegendo o grande galope em sua cabeça. As duas pessoas agora chegaram ao grande portão principal, que parecia muito imponente. Cada passo era leve ao entrarem, e a voz de Lu Dong ecoou novamente, o líder da seita voltou. Ao ouvir a saudação, Lu Xiaojie não se sentiu feliz, seu rosto empalideceu e ficou difícil de entender. Pensou consigo mesmo, chamando-me de líder da seita, Lu Dong avançou de dentro, parou na frente dos dois e respeitosamente fez uma reverência ao santo da espada, dizendo, Lu Dong cumprimenta o mestre. Ela ignorou completamente a figura ali parada, nem mesmo se deu ao trabalho de reconhecê-lo. Lu Xiaojie sentiu um leve ressentimento em seu coração ao olhá-la, pensando, você acabou de cumprimentar o mestre santo da espada, pelo menos poderia me chamar de irmão. Você nem se deu ao trabalho de me olhar. Lu Dong lhe parecia extremamente infeliz, como se estivesse prestes a arranhar seu rosto ao menor sinal de provocação. Lu Xiaojie observou e pensou timidamente, sua expressão claramente se assemelhava à de uma esposa injustiçada quando seu marido sai para se divertir, deixada sozinha em uma sala vazia. Depois disso, Eiting Lu Bing e Xiao Qiu apareceram, fizeram uma reverência aos dois e disseram juntos, bem-vindo de volta, líder da seita. Enquanto isso, Dongfang estava praticando, ao ouvir as saudações de todos, ele imitou travessamente, bem-vindo de volta, mestre líder da seita. Lu Xiaojie olhou para todos e respondeu, sim, mas meu coração ainda está pesado. Todos são realmente comuns, exceto Xiao Lizi.
Ele lançou um olhar para Lu Bin, que estava graciosamente colocando o cabelo para trás da orelha, e corou. Ele pensou consigo mesmo, as habilidades de charme dela definitivamente melhoraram várias vezes. Imediatamente, Lin Ali e um monte de mulheres correram. A multidão gritou, o líder do secto está de volta, onde está o líder do secto? Lin Ali gritou mais alto que todos, dizendo, irmão, olhe para mim. Espero que o estilo que eu mudei para o líder do secto seja do agrado dele. Enquanto isso, os homens rejubilaram-se como se tivessem encontrado um tesouro, comemorando, finalmente, o líder do secto voltou, nosso mosecto está prestes a decolar novamente. Lin Huagan disse, ele finalmente voltou. Eu me esforcei tanto para lidar com as questões de integração no mosecto, mas desde que ele se juntou, não passou um único dia no secto. Com o retorno de Lu Xiaojie, meus dias de juventude voltaram também. Enquanto isso, os dois irmãos Lu se depararam um com o outro sob o céu negro de pensamentos. O rosto de Lu Dongli continuou a exibir desdém. Ele não parava de pensar, não posso ficar em silêncio diante de Xiao Lizi, posso? Eu preciso encontrar um tópico interessante. Quero ver se esse filho da sorte que desafia o céu é realmente tão tolo quanto dizem. Neste momento, Ma Dongfang estava em um estado de confusão e frustração dentro da formação de névoa. Lu Xiaojie finalmente falou para iniciar uma conversa, dirigindo-se a ela de uma maneira que era completamente irritante, Elder Dongli, libere Dongfang da formação de névoa. Ela ficou surpresa com as palavras de Lu Xiaojie, que a atingiram como um trovão, sua expressão mudou de aborrecimento para intensa raiva e desdém. Pensou consigo mesma, Elder Dongli, hein? Então, seus pensamentos se materializaram em ação quando ela esfregou a manga de sua roupa contra o rosto de Lu Xiaojie com força. Ela uniu as mãos e abaixou a cabeça, dizendo, Dong Li obedece às ordens do líder do secto. Ela virou resolutamente as costas e se afastou no grande pátio, exibindo seu descontentamento na frente de todos. Enquanto isso, Lu Xiaojie ficou ao lado dela, segurando o rosto depois do recente tapa, claramente frustrado. Então, ela libertou Dongfang, que havia estado lutando sozinho dentro da formação de névoa. Ele disse com tristeza, finalmente, a Sênior me libertou. Neste momento, Lu Dongli ainda estava extremamente irritada, virando as costas para Lu Xiaojie. Ele estava segurando o rosto, e sua expressão claramente mostrava um desejo de competir com ela. O mestre da espada santa observou as duas figuras discutindo e riu suavemente, pensando, que par de irmãos tão divertidos. Ele se virou com um leve sorriso, murmurando para si mesmo, devo ir ver meu Júnior também. Enquanto isso, o irmão mais velho afirmou com confiança, certamente meu Júnior não precisa se levantar por alguém como eu, certo? Do outro lado dos amplos terrenos da Seitamon, Lu Xiaojie se espreguiçou e se alongou, um sorriso relaxado no rosto. Parece que estou voltando para casa depois de tanto tempo. Vocês sentiram minha falta? Ele perguntou. Eitin, parecendo um pouco perplexo, piscou como um cervo assustado. Sua expressão parecia dizer, estou aqui ou não, realmente não importa. A pequena Xiao Qiu, cheia de entusiasmo, levantou ambas as mãos bem alto, seus olhos brilhando. Eu senti sua falta. Eu realmente senti falta da comida que você faz. Ela exclamou. Lu Bin, sua beleza suave irradiando calor, corou levemente e sussurrou, eu senti sua falta. Dongfang se inclinou respeitosamente e respondeu com sua habitual polidez, eu senti sua falta, líder da seita. Quanto a Lu Dongli, sua frustração fervia silenciosamente, seu silêncio se tornando cada vez mais pesado a cada segundo. Os olhos de Lu Dongli se transformaram em balas, atirando um olhar cortante para Lu Xiaojie com uma expressão de ressentimento e raiva. Ela bufou suavemente. Lu Xiaojie se aproximou dela com um olhar competitivo no rosto, perguntando deliberadamente, Elder Dongli, o que há com esse bufar? Ela cruzou os braços, inclinou a cabeça para o lado, cheia de irritação com o título Elder Dongli. Ela respondeu de forma brusca, nada. Lu Xiaojie suspirou diante da atitude dela, a atmosfera entre eles pesada, já que nenhum estava disposto a ceder.
Lu Donli se tornou ainda mais teimosa, pensando consigo mesma, nem disposta a dizer duas palavras, realmente irritante. Ainda no espaçoso pátio do Clamon, Lu Xiaojie ignorou a rivalidade. Ele colocou as mãos atrás das costas, virou-se em direção a Dongfang, que ainda estava em estado de choque, e ordenou: deixe pra lá, você duelará comigo mais tarde. Dongfang, ao ouvir isso, congelou no lugar, enrijecendo enquanto apontava para seu próprio rosto, perguntando: eu? Lu Xiaojie respondeu: sim, você. Quero ver o quanto você progrediu durante esse tempo. Dizendo isso, ele invocou um feitiço sombrio, do qual uma espada apareceu. Em seu coração, ele pensou: testar o progresso no cultivo é uma farsa. Na verdade, o verdadeiro teste é ver se você é a criança da sorte que desafia o céu. De frente à espada convocada e a Lu Xiaojie, Dongfang sentiu-se desconfortável e em pânico, seu rosto ficando roxo enquanto levantava as mãos em rejeição, empurrando para trás e dizendo: líder do secto, eu. A expressão de Lu Xiaojie era séria e, com a espada, ele olhou intensamente para Dongfang, então disse diretamente: não há necessidade de dizer muito, é melhor que você adote uma atitude de querer me matar, caso contrário, não posso garantir o que pode acontecer. Dongfang juntou as mãos, inclinou a cabeça e informou ao sênior, líder do secto: você me interpretou mal. Dizendo isso, Dongfang informou Lu Xiaojie e a todos que recentemente ele realmente havia feito algum progresso, graças a alguém que o havia orientado. Lu Xiaojie sorriu: nada mal, um pouco semelhante. Ele então o instruiu: vou guiá-lo seriamente na competição do Sectumon, onde a energia é forte devido à absorção da essência dos céus, e a névoa envolvendo o palco faz com que as montanhas ao redor pareçam nebulosas. Neste momento, Lu Wubin, que estava ao lado de Lu Donli e Xiaoqiu, mostrava claros sinais de preocupação em seu rosto. Sênior, o terceiro júnior ficará bem? O líder do secto parece ter uma postura muito séria. Lu Donli imediatamente respondeu: eu não sei, mas o pequeno Mo carrega grande fortuna, talvez ele supere nossas expectativas. Sem fazer todos esperarem muito, Mo Dongfang começou o duelo, segurando sua espada e curvando os punhos, dizendo: líder do secto, mestre, peço desculpas pela minha indelicadeza. Vá em frente e seja indelicado, eu também quero ver até onde você pode ir com a sua indelicadeza. Lu Xiaojie o incentivou, dizendo: não há necessidade de segurar, o importante é ver quão fortes são suas habilidades. Enquanto isso, Dongfang disparou em sua direção, faíscas douradas formando arcos que dançavam ao seu redor. Enquanto empunhava sua espada para executar seus movimentos, ele disse a Lu Xiaojie: então vou me despedir. O choque rapidamente ocorreu, o som das espadas colidindo ressoou. Lu Xiaojie bloqueou sua espada, seus movimentos liberando inúmeros círculos de fogo. Nada mal, um pouco de melhora. Ele apreciou um pouco a força de Mo Dongfang. Lu Xiaojie rapidamente desatou uma série de técnicas, tecendo vários movimentos básicos. No ar, uma rede tecida com luz verde apareceu. Lu Xiaojie ergueu sua espada seriamente e disse a Dongfang: tente seguir o ritmo dele. Ele respondeu rapidamente: sim. A expressão de Dongfang estava tensa enquanto ele levantava sua espada para contra-atacar o ataque de Lu Xiaojie. Milhares de seus fantasmas apareceram, envolvendo Lu Xiaojie. Apesar de liberar seu movimento mais forte, sua expressão preocupada não diminuiu, pelo contrário, ficou mais séria. Vendo essa cena, Lu Xiaojie pensou: parece que seus limites chegaram até aqui. O ki espiritual está gradualmente se esgotando, mas ele ainda consegue persistir. De fato, ele é do Júnior Mo Sect, parece que ele chegou ao momento crítico. Ele pensou: é hora de testar sua sorte, ver se ele pode se proteger do perigo. Imediatamente, Lu Xiaojie contra-atacou Mo Dongfang. Percebendo a situação perigosa, Dongfang gritou de medo: ah! Lu Donli imediatamente disse a Lu Xiaojie: irmão, por favor, seja gentil. Uma espada disparou agudamente para cima e girou no ar, então mergulhou diretamente para o chão, com Lu Xiaojie apontando a espada para o ombro de Dongfang. Era evidente que a luta havia terminado com a manobra de Dongfang.
No entanto, Lu Xiaojie percebeu o problema, sua espada estava fora do alvo, e Dongfang estava ficando pálido, seu corpo tremendo diante da ponta de sua lâmina. Lu Bin juntou as mãos na frente do peito, aliviada, dizendo, o líder do secto realmente mostrou misericórdia, eu estava genuinamente preocupada. Xiao Qiu e Eiting também aliviaram um suspiro, cada um ansioso, temendo que algo sério pudesse ocorrer. Nesse momento, Lu Dongli também reconheceu o problema de maneira semelhante a Lu Xiaojie. Ela pensou consigo mesma, as técnicas de espada que ele demonstrou mais cedo não eram apenas resultado de ter perdido o alvo. Lu Xiaojie ainda estava refletindo sobre seu golpe anterior, ele havia mirado precisamente em um fio de cabelo de Dongfang, desviando sua espada. Enquanto estava absorto em pensamentos, não percebeu que o rosto de Mo Dongfang havia perdido toda a cor. A cena se reproduziu em sua mente, a espada havia se desviado por uma distância. Ele percebeu que parecia haver algo que o obstruía, impedindo-o de cortar aquele fio de cabelo. Nesse momento, ele avistou a expressão de agonia de Dongfang e rapidamente abaixou sua espada. Se ele demorasse mais alguns segundos, poderia ter tirado sua vida para sempre. Obrigado líder sectário pela orientação, ele se curvou, juntou as mãos em oração e falou com Lu Xiaojie. Enquanto falava, um de seus olhos ficou amarelo. Uma formação misteriosa apareceu atrás dele, a energia poderosa fazendo seu corpo todo brilhar. Ele sabia que essa era de fato sua aura protetora. Um homem vestindo armadura, com os punhos cerrados e um físico forte, apareceu diante dele, e um sorriso instantaneamente surgiu. Lu Xiaojie havia encontrado a resposta para sua perplexidade, assim, ele poderia entrar na seita Mo graças a essa aura extraordinária. Confiante e composto, Lu Xiaojie chegou a essa conclusão. Ele colocou a mão no ombro de Dongfang, sorriu e disse a ele, você é muito bom, nada mal mesmo. Ha ha. Interrogações apareceram no rosto de Mo Dongfang. Ele parecia atordoado. Como se não soubesse onde estava, onde é isto? Quem sou eu? Ele não entendia por que o líder da seita falava com ele assim. De longe, uma grande nuvem de poeira levantou-se. Lu Dongli correu e perguntou, o que está acontecendo? O inimigo está atacando? Ah, não é isso, é Ji Kong perseguindo o mestre da espada com uma espada. Todos estão suando profusamente na testa, que tipo de jogo esses dois estão jogando? Ele estava brandindo sua espada enquanto dizia ao mestre da espada, você arruinou a vida do Júnior, você arruinou a vida do Júnior. O mestre da espada, impotente, levantou a mão, rapidamente buscando ajuda e disse a Lu Xiaojie com uma expressão desesperada, Xiaojie, vá lá e explique claramente a ele que não é seu mestre de uma vez. Lu Xiaojie estava atônito, confuso, ele? De jeito nenhum, eu não sei nada sobre isso. Vendo os reforços, o mestre da espada se escondeu atrás dele e disse, isso mesmo, é ele. Rápido, diga ao Júnior que ele não é seu mestre de uma vez. Imediatamente, uma perseguição que começou entre os dois havia se transformado em uma discussão em três lados. Ji Kong, furioso, retrucou ao mestre da espada, irmão, você ainda quer negar? Você mostrou a ele seu domínio da espada, isso não significaria que você é seu mestre de uma vez? Ele continuou, para arruinar a vida do Júnior, hoje eu definitivamente preciso educá-lo. O rosto de Lu Xiaojie estava impotente diante dos olhos suplicantes do mestre da espada. Ah, isso realmente se trata disso? Rápido, recupere seu profissionalismo, juntou as mãos e disse ao homem, não, mestre Ji entendeu mal, o senhor soberano da espada não é realmente seu mestre de uma única vez. Furioso, o homem acariciou sua barba amarrada com a mão, seu rosto se contraindo enquanto dizia a ele, então o que você diz sobre você observar seu domínio da espada? Ele explicou que não estava observando o domínio da espada do senhor soberano da espada, mas sim fazendo uma troca com o senhor soberano da espada. Ele exibiu seu domínio da espada, e somente então o mestre da espada demonstrou seu próprio domínio da espada, deixando todos surpresos. A mais surpresa foi Lu Dongli, ela perguntou, você já despertou seu domínio da espada? Lu Xiaojie rapidamente reassurou Lu Dongli, Xiao Lizi, meu irmão mais velho também é um grande cultivador agora,
ter um domínio da espada não é incomum, é? Ela estava tão animada quanto uma criança, elogiando sinceramente o líder. Finalmente, você alcançou o 5º lugar, isso é realmente ótimo. Sua expressão ficou vazia enquanto ele pensava silenciosamente. O que você quer dizer com finalmente? Será que você está segurando seu nível esperando por mim? Em que nível você está, na verdade? Mais cedo ou mais tarde, eu vou perguntar claramente. O vice-líder da seita da espada, Jichen Kong, parado ao lado do santo mestre da espada, cutucou seu ombro e perguntou: isso é realmente verdade? O santo mestre da espada riu, parecendo sincero, e rapidamente esclareceu: é realmente verdade, absolutamente verdade. Então, o santo mestre da espada ficou sério novamente e disse: além disso, depois de ver os 2 domínios da espada de Shao Jie, até ele se beneficiou muito. O mestre Ji então acariciou sua barba com laço. HMPH, apenas certifique-se de não arruinar o futuro do Júnior. Shao Jie tem um talento excepcional. Com minha orientação, suas conquistas futuras serão definitivamente significativas. Então, ele de repente se virou para encarar o mestre do domínio da espada, com os olhos arregalados de intensidade enquanto continuava a acariciar sua barba de gravata borboleta. Espere, mais cedo você mencionou quantos domínios de espada ele tem, certo? Essa pergunta despertou a curiosidade de todos. O mestre do domínio da espada rapidamente respondeu: 2 domínios de espada. Sua resposta, nem apressada nem lenta, imediatamente transformou todos em pedra, seus rostos claramente exibindo choque. Todos exclamaram em uníssono: 2 domínios de espada, de verdade? O mestre Ji, suando profusamente, gritou: é impossível para alguém possuir 2 domínios de espada. Como você conseguiu isso? Ele naturalmente respondeu, mas na verdade, ele estava rindo em segredo. Naturalmente, não posso dizer a eles que hackeei, posso? Tendo pegado um pedaço de ouro caindo do céu, o mestre Ji riu alto. Bom, mostre rapidamente. Lu Bing admirava secretamente Lu Xiaojie. O jovem mestre tem 2 domínios de espada, realmente merece ser nosso jovem mestre. Dong Fang, de estar cheio de respeito, agora tinha uma reverência completa. O líder sectário é realmente impressionante. Xiao Qiu, embora ainda jovem, estava tão animado, não é de admirar que ele seja nosso líder sectário. Embora Xiao Qiu não entendesse o que era um domínio de espada, todos os 3 exibiram expressões de assombro e admiração. Apenas uma figura, não, Júnior de Lu Xiaojie, Ei Ting, carecia de qualquer presença e, assim, não tinha uma mentalidade ativa. Como plebeu, teve que aceitar. Ei Ting chorou um pouco por dentro, então a batalha recomeçou. Todos se dispersaram. Lu Xiaojie ficou no centro do campo de batalha, casualmente entrelaçando as mãos atrás das costas. Peço sua orientação. Um de seus olhos se tornou dourado, e sua boca se curvou em um sorriso juntamente com o domínio da espada. Uma luz dourada e ofuscante apareceu diante dele, levando embora a luz ao redor, escurecendo seu rosto, tornando-o mais misterioso e poderoso, fazendo as pessoas estremecerem involuntariamente. Ambos os deuses haviam se manifestado. Um estava sentado de pernas cruzadas, exibindo a postura de cultivar a imortalidade, vestindo um colar de contas, irradiando luz azul ao seu redor. Ele era o imortal do domínio da espada. O outro era um pouco aterrorizante, com grandes olhos carmesim, cabelos semelhantes a chamas, presas projetadas para fora da boca, empunhando uma arma afiada e um físico robusto, seu corpo inteiro ardendo como fogo, emitindo um brilho vermelho intenso ao seu redor. Esse era o domínio da espada do massacre. A cena majestosa, com suas cores contrastantes, destacou o personagem principal Lu Xiaojie. Este espetáculo era tão deslumbrante que todos achavam difícil acreditar nos próprios olhos. Perdida em palavras, Lu Bin cobriu a boca e exclamou: tão belo, tão impressionante, tão forte o ímpeto assassino. Dong Fang estava em ainda maior admiração. O líder do secto era incrível. Xiao Qiu, nem precisa dizer, tinha os olhos brilhando e a boca aberta. Uau! Lu Dong lhe cerrava os punhos, sussurrando: este é o domínio da espada do irmão. O mestre Ji não estava mais acariciando sua barba com gravata, mas sim em um estado de estar paralisado, totalmente cativado.
Seu rosto estava rígido, seus olhos arregalados, e sua boca gaguejou. Este é o domínio da espada de massacre do mestre ancestral, tão miraculoso. Lu Donli, que estava ao lado, imediatamente perguntou: o domínio da espada do seu irmão é o domínio da espada do mestre ancestral da seita da espada? Ele acenou com a cabeça e respondeu rapidamente: aquele vermelho é de fato o domínio da espada de massacre do mestre ancestral, mas como alguém neste mundo poderia condensar um domínio de espada exatamente como o do mestre ancestral? Ele se virou para perguntar ao mestre da espada sagrada, sentindo-se perplexo sobre por que isso estava acontecendo. Irmão, o que está acontecendo? Shao Jie não é da floresta de bambu preto da seita da espada Júnior, então como pode ser? O mestre da espada sagrada, com uma expressão calma, sorriu suavemente: Júnior, isso é apenas a natureza. Ele reprimiu a raiva que começava a subir em sua cabeça, ele começou a falar besteiras novamente. O mestre da espada sagrada disse a ele: olhe para o domínio da espada de Shao Jie. Reserve um momento para senti-lo, e você ficará ainda mais impressionado. Ao ouvir isso, ele apertou os olhos para observar, olhando para o domínio da espada humana imortal. O domínio da espada de Shao Jie, estava prestes a falar quando de repente parou, um enorme ponto de exclamação aparecendo sobre sua cabeça. Os feixes de luz que entravam no corpo de Lu Shao Jie tinham cores diferentes. Olhando para a luz roxa que emanava de seu corpo, ele percebeu que essa domínio da espada dele tinha uma natureza um tanto sinistra. As pessoas começaram a murmurar. Lu Donli exclamou em pânico: meu poder espiritual está sendo surrupiado. Lu Bing e Mo Dongfang não estavam isentos de ter seu poder espiritual drenado também, enquanto ela observava a energia espiritual escapar de seu corpo. Até eu estou sendo afetado, Dongfang acenou em concordância. Até mesmo a pequena Xiao Qiu estava perdendo seu poder espiritual. Acrescentando à multidão, certamente Eiting também estava sendo drenado. O mestre Ji indignado disse: como um cultivador de espada de 8ª classe, como você poderia roubar meu poder espiritual? Esse domínio de espada seu é ainda mais misterioso que a intenção de matar de um mestre ancestral. O mestre da espada concordou: o domínio da espada de Shao Jie é mágico no sentido de que transcende a cultivação. Os dois seres divinos que se opõem um ao outro, embora ambos poderosos e aparentemente em oposição, na verdade se complementam, um lado é gentil, enquanto o outro é feroz. Dongfang juntou as mãos em admiração: irmão, você está realmente se tornando cada vez mais formidável. No futuro, eu poderia passar a vida toda na montanha Danqing. Lu Bin corou, incapaz de esconder seus sentimentos, todos eles refletidos em seu rosto. O jovem mestre está realmente se tornando cada vez mais encantador. Dongfang também não conseguiu ocultar sua alegria, e os olhos de Xiao Qiu brilhavam intensamente. A menininha estava secretamente encantada, seus pensamentos infantis vindo à tona: com o líder da seita me apoiando, posso me dar ao luxo de fazer travessuras no futuro. Quero comer maçãs do amor, e quero 3 espetos. A energia espiritual irrompeu em todo o domínio da espada do imortal humano, com um poder espiritual particular emanando de um pequeno túmulo profundo nas montanhas. Uma criatura pálida e rosa estava dormindo profundamente no túmulo, segurando uma flauta nas mãos. O poder espiritual da flauta fluía para o imortal humano do domínio da espada, tornando sua forma humanoide visível. Segurando a flauta com força, mas a flauta não parava quieta. Começou a brilhar e se mover, envolvendo sua cauda firmemente em torno da flauta, com 2 orelhas brotando de sua cabeça, seu corpo se contorcendo constantemente. Abriu a boca e disse: não se mova de maneira imprudente. Retornando ao rio Qinglong, onde as montanhas se estendem, o sol reina, e a luz do sol tece através da folhagem, iluminando todas as coisas aqui. Verdadeiramente, é uma terra rica em ki espiritual. Quando 2 estranhos apareceram, um homem e uma mulher. A mulher falou: este é precisamente o rio Qinglong onde Lu Shao Jie reside. A outra pessoa, careca e com um colar de contas grosso em volta do pescoço, permaneceu em silêncio. As 2 figuras estavam diante da cena do sol nascendo atrás das montanhas, a mulher ao lado do alto monge parecendo um tanto impaciente. Ela disse: você não tem nada a dizer?
Vendo que a pessoa ao seu lado não respondeu, ela falou novamente: normalmente, entre os 4 de nós, você é quem fala mais. Ao ouvir isso, o silencioso se sentiu um pouco desconfortável, suando. A garota era Mubailu, a sucessora do submundo, um dos 4 personagens principais do mundo Tianxuan. Notando que a pessoa ao seu lado continuava tão muda quanto uma ostra, ela não se conteve, colocando as mãos nos quadris, cruzando as pernas em uma pose de supermodelo, e acrescentou: agora que finalmente nos encontramos, não esperava que você ficasse aí sem pronunciar uma única palavra. Mubailu foi na verdade quem iniciou a conversa, enquanto seu papel de apoio a fez falar muito. O sucessor do Alha chamado Não-U, um dos 4 personagens principais do mundo Tianxuan. Não-U observava calmamente todo esse tempo, com os olhos semifechados, as mãos unidas diante do peito, sua mente tão tranquila quanto a água. Enquanto isso, ela, sendo a única a iniciar a conversa, estava um tanto absorta e parecia incapaz de convencê-lo. Mubailu cruzou os braços e fez beicinho: HMPH, não vou mais me incomodar com você, vou procurar algo para comer. Na densa floresta, um coelhinho branco e fofo com olhos vermelhos estava brincando entre as flores e folhas. Mubailu ouviu um som e se virou para olhar o coelho, um lampejo de ferocidade acendendo em seus olhos. O coelho é tão adorável. Em seguida, ela estendeu a mão para pegar uma folha, tagarelando incessantemente: é tão fofo que não vale a pena desperdiçá-lo sem antes assá-lo. Vá, a folha flutuou para longe ao seu comando. Então, Mubailu soltou uma risada estranha, estalou os dedos e pequenas faíscas vermelhas voaram selvagemente ao seu redor. As faíscas se transformaram em uma fonte especial de poder, enterrando-se profundamente no chão, e uma parte desse poder fez a folha deslizar para cima. O coelhinho aqui estava oprimido por uma força estranha e chorava continuamente. A folha flutuava lentamente, não muito rápido, em direção ao coelho. Uma longa luz vermelha passou pelo corpo do coelho, tornando-o imóvel. Mubailu observou seu feito, então virou o rosto como a luz e sorriu, batendo palmas: isso mesmo. Segurando o coelho em suas mãos, ela direcionou seu olhar para Não-U e disse: cabeça careca, abra a boca e diga algo. Não-U permaneceu o mesmo, sem mostrar qualquer reação. Mubailu olhou para a estátua de madeira à sua frente, seu humor de repente azedou, e ela disse de forma lânguida: então você pode acender um fogo para mim. Se não fosse pelo medo de que você não falasse e sufocasse em silêncio, eu estaria com preguiça de pedir para você acender um fogo. No final, Não-U cedeu e abaixou sua máscara. Mubailu ficou muito satisfeita ao ver isso, segurando a madeira ardente em sua mão, preenchida de expectativa. Não-U disse calmamente: acenda um fogo. Imediatamente, uma pequena chama apareceu espontaneamente na peça de madeira. Segurando o coelho e a madeira em chamas, Mubailu levantou a madeira alta com alegria: seu silêncio meditativo é realmente agradável. Depois disso, os dois sentaram-se e assaram carne por um tempo. A fumaça subia com o aroma da carne. Mubailu disse: percebi que você é uma pessoa bastante boa. Embora você não coma carne, não impede os outros de fazê-lo. Você é um exemplo primeiramente de não impor seus valores sobre os outros, o que é indiscutivelmente muito melhor do que aqueles monges podres. Enquanto falava, ela segurava um pedaço de carne aromática na mão. Cabeça careca, você acha que Lu Xiaojie já retornou para a seita Mo? Ao ouvir a pergunta, Não-U abriu os olhos de repente, mas permaneceu em silêncio. Vendo isso, Mubailu ofereceu o pedaço de carne a ele, apenas para ser recebida com uma negativa balançando a cabeça. Sem outra escolha, Bailu teve que comer o pedaço de carne sozinha e disse: eu pensei que você não soubesse como balançar a cabeça. Já passamos pelo rio Qinglong, se não fizermos uma visita a Seitamo enquanto estamos perto, seria realmente um desperdício. Dizendo isso, seus olhos apertaram-se em um sorriso estranho enquanto ela pensava na Seitamo. Depois de tudo, ele é atualmente a estrela em ascensão mais famosa em todo o mundo Tianxuan. Ao terminar sua frase, Não-U de repente assentiu em concordância. Mubailu ficou um pouco surpresa. Você assentiu, significa que você ficaria desapontado se não o encontrasse? Não-U acenou novamente, indicando que Mubailu havia adivinhado corretamente.
Bai Lu deu uma grande mordida na carne como se nunca tivesse comido antes. Ela olhou feliz para o aliado à sua frente. Então está decidido, vamos aproveitar a oportunidade para visitar o Sectumon. Não é muito falador, certo? Na verdade, ele estava completamente em silêncio. Ele se levantou de seu assento, e Bai Lu encheu as bochechas enquanto mastigava a carne. Ela iniciou uma conversa com ele. Você também concorda, certo? Mas o problema é, ele está atualmente no Sectumon? De repente, Bai Lu parecia ver tesouros, seus olhos brilhando. Curiosamente, não entendia o que estava acontecendo. Bai Lu sorriu de maneira astuta. Que tal você dizer as 3 palavras Lu Shao Jie agora e trazê-lo diretamente aqui? Ao ouvir isso, Não Wu balançou a cabeça loucamente como se nunca tivesse visto algo tão engraçado, deixando Mu Bai Lu sem palavras. Exatamente, se você realmente tivesse tais habilidades, o mundo já seria seu. Agora vamos partir. De repente, lembrando de algo, Bai Lu virou-se para olhar a pessoa atrás. Eu ouvi que Lu Shaojie é o homem mais bonito da sua geração, com contos que dizem que uma vez que você encontra Lu Shaojie, você será encantado por toda a vida. Estou realmente ansiosa para ouvir essa lenda. Não conseguiu deixar de expressar seu espanto com a garota. Em Qingzhou, o mar sem fim, com a cor dominante ao redor sendo rosa, estava gradualmente formando um vórtice giratório que se convergia em um ponto negro nele. O que é isso? Algo pode estar prestes a acontecer? Isto era simplesmente uma característica desse lugar. O céu estava azul claro e parecia muito refrescante, mas o pequeno Yang estava suando profusamente. Talvez fosse porque estava sobrecarregado de trabalho que parecia tão cansado. Apesar de estar cansado, sua aparência bonita e de pele clara atraía todos ao redor, especialmente as irmãs que eram loucas por ele, paradas e olhando, torcendo. O pequeno Yang ainda está tão claro e suave, eu me pergunto quem irá se beneficiar dele no futuro. Uma pessoa após outra brincava. O que você acha do corpo dessa irmã? Sem saber se era fadiga ou embaraço, seu rosto ficou vermelho, o que até mesmo as irmãs notaram muito claramente. Irmã, pare de brincar com ele, seu rosto está ficando vermelho brilhante. Vendo isso, as irmãs pararam de provocá-lo. Elas continuaram com suas tarefas, ainda brincando e rindo enquanto seguiam em frente. Alguém mais interveio. Vamos lá, ainda precisamos secar o peixe, nada de brincadeiras com você. Haha, é quando vemos que a vida na aldeia de pescadores ainda é estável e simples assim. Pequeno Yang carregava 2 baldes de água de volta. Os 2 baldes eram bastante pesados em comparação com sua própria força. Ele pensou consigo mesmo, tão cansativo, mas como quero persistir, desloquei meus pensamentos para algo diferente para esquecer essa fadiga. Ele disse, ouvi que o despertar de atributo do líder da seita é poder da água, algo nunca visto antes. Então, se o líder da seita for buscar água, ele não teria que fazer esforço? Tão impressionante, tão fácil. A imagem do líder da seita em sua mente era de que com apenas um movimento casual da mão, a água se levantaria e se moveria como ele quisesse. Pensando nessa imagem, a expressão do pequeno Yang gradualmente ficou mais brilhante, dando-lhe mais energia para trabalhar. Graças a tais pensamentos, pequeno Yang logo chegou à porta. Ele apressou o passo alegremente, seu coração suspirando continuamente em admiração. Inconscientemente, ele havia chegado à porta. De fato, o líder da seita pode me conceder força especial. Ele abriu a porta, seu rosto bonito espiando para dentro, perguntando-se, o vovô deve estar na sala, certo? Ele apenas se atreveu a pensar em seu coração, o temperamento do vovô é muito ruim. Na verdade, ele esperava que o vovô estivesse em seu quarto. Olhando para o pequeno Yang, que parecia um pouco tímido, mas não como ele desejava, assim que entrou, viu seu avô sentado no quintal. Mas tremo um pouco, está ruim, ele está no quintal. O vovô percebeu sua figura trêmula passando e ficou irritado, esse garoto é tão assustado e tímido que não tem espírito de homem mesmo. Ele pensou consigo mesmo, hoje devo repreendê-lo adequadamente. Mas vendo seu rosto, que estava ao mesmo tempo medroso e cansado por carregar água pesada, seu corpo parecia um pouco trêmulo, Luo Rechan só pôde suspirar. Esqueça,
vamos deixar para lá hoje, disse ele. Então ele chamou o pequeno Yang, que estava ocupado, para que ele pudesse ouvir, despeje a água na bacia e depois venha aqui. O pequeno Yang ficou surpreso com isso. Enquanto trabalhava, ele pensou, o que o vovô quis dizer com isso? Depois de terminar, ele saiu para relatar ao avô. O avô já havia colocado água na bacia. Seu rosto parecia um pouco desapontado enquanto olhava para ele e disse, sente-se. Não me faça ter que olhar para cima para você. Apesar de enfrentar o desagrado do avô, o pequeno Yang ainda sorriu brilhantemente e obedientemente seguiu suas palavras, estou sentado agora, vovô. O avô olhou para ele, observando mais de perto, e pensou consigo mesmo, com ombros tão pequenos, o que ele pode carregar? Então, ele duvidou de si mesmo, devo estar realmente envelhecendo, meus olhos estão pregando peças em mim. Depois de um longo silêncio de reflexão, ele finalmente começou a perguntar, você sente falta de casa? Ao fazer essa pergunta, o menino ficou surpreso, sinto falta de casa? Hoje, parecia que o avô já o havia surpreendido várias vezes. Mencionar casa trouxe imagens de todos à sua mente, eu sinto falta do sênior, sinto falta do mestre, e também sinto falta do irmão, da irmã, e da comida que o mestre faz. Ele acenou com uma expressão determinada. Isso fez o avô franzir ligeiramente a testa. Parecia que esse avô estava um pouco preocupado com o garoto. Assim como previsto, ele bateu irritadamente na parte de trás da cabeça do menino e o repreendeu. Lembre-se, se você lembrar, normalmente não se atreve a falar. Após receber um golpe tão dolorido, o pequeno Yang abraçou a cabeça e apressadamente admitiu, eu me lembro, vovô, eu sinto falta de casa. Ao ouvi-lo dizer isso, o velho relaxou, então vá para casa, você vai voltar para ver? Essa foi a primeira coisa que o pequeno Yang pensou depois de ouvir as palavras de seu vovô. Ele não esperava realmente ser permitido a voltar para casa. No entanto, a lentidão de seus pensamentos irritou ainda mais o velho, que o repreendeu novamente, o que há de errado? Eu deixei você descansar, você não está feliz? O pequeno Yang rapidamente balançou a cabeça, seu rosto atraente tornando-se ainda mais radiante enquanto respondia ao velho. O velho colocou a mão na cabeça do menino, e raios de luz dourada começaram a brilhar ao redor deles. Ele disse suavemente, seu selo foi quebrado. O pequeno Yang sentiu como se seu corpo estivesse gradualmente se tornando mais forte, sua cultivação havia subido muito mais do que antes, como se ele compreendesse uma nova verdade. Ele estava ainda mais surpreso. Poderia ser que vovô não estava realmente me pedindo para buscar água o tempo todo? Ele estava realmente me treinando? Naquele momento, o velho lançou algo para ele. Olhando para o pequeno Yang com afeto, o velho ainda tentou falar de forma dura, pegando os sapatos e dizendo, vá agora, se você não estiver aqui, vou me preocupar menos. Te ver é uma dor de cabeça. Afinal, eram sandálias de grama. Segurando o par de sapatos nas mãos, os olhos do pequeno Yang brilharam enquanto ele se concentrava neles. Esta é a primeira vez que vovô me deu sandálias de grama. Ele se sentou e cuidadosamente calçou os sapatos. O pequeno Yang estava tão alegre quanto uma criança recebendo um presente, pulando de um lado para o outro com seus novos sapatos, eles se encaixam perfeitamente, são tão confortáveis. Lu Rechão observava gentilmente a expressão vibrante e animada do pequeno Yang. Então ele pensou consigo mesmo, é possível que meu temperamento em relação ao menino tenha sido muito duro? Após a alegria, o pequeno Yang se virou para ele e disse, vovô, estou indo agora. Quando viu o menino se virar, o velho imediatamente trocou a expressão para uma de raiva, então se enfureceu, cerrando os punhos e gritando para ele, você não é nada decisivo, acabará fraco assim. Vá logo, te ver é uma dor de cabeça. De repente, sendo gritado, o pequeno Yang ficou assustado, tremendo, com um olhar aterrorizado no rosto enquanto olhava para seu avô. Momento atrás, ele ainda estava animado por estar de volta a casa, mas agora um pouco de medo se misturava à repreensão. Ele encolheu as pernas e saiu correndo, sem se esquecer de gritar, estou indo embora agora. Lu Rechan estava sentado em sua cadeira de rodas, assistindo o garoto correr.
Naquele momento, sua expressão amoleceu e ele sorriu, dizendo, vá em frente, vá em frente. O pequeno Yang, olhando para trás enquanto corria, ouviu seu avô continuar a falar, em um tom tão baixo que não conseguiu ouvir, o vovô também deve ir. Vendo-o passar rápido, as pessoas ao redor mostraram sua preocupação, perguntando em alta voz, pequeno Yang, aonde você vai? Ei, por que você não trouxe um balde de água hoje? Não corra tão rápido, você pode cair, e a tia ficará muito triste. Uma série de perguntas do público continuou, esse entusiasmo parecia muito familiar. O rosto do pequeno Yang se iluminou enquanto ele respondia, hoje eu quero ir para casa. Ao ouvir isso, a multidão começou a murmurar, ir para casa? Não é aqui a casa do pequeno Yang? Aonde ele quer ir? Depois de correr uma curta distância, pequeno Yang olhou ao redor, avaliando o lugar onde estava, e pensou consigo mesmo, este lugar provavelmente não é visível para ninguém, definitivamente seguro. Ele levantou a mão, e um fluxo de luz verde apareceu gradualmente. Elas se reuniram em uma linha reta, de pé na luz, revelando uma espada. Segurando a espada em mãos, ele sorriu, há quanto tempo não nos vemos? Ele saltou alto, sua mão lançando a espada ao céu, a espada se expandindo para que ele pudesse ficar em pé e controlar, vamos para casa. De dentro da casa, Luo Rexan olhou para o céu. Ele monitorou silenciosamente o retorno de pequeno Yang e viu um clarão de luz disparar pelo céu, sentindo-se irritado, até voltar para casa tem que ter cuidado para evitar todo mundo antes de ousar voar, não sei de quem ele aprendeu isso. A expressão irritada relaxou lentamente, e ele sorriu novamente, olhando para o céu, dizendo, deixe para lá, que ele faça o que quiser. Ele olhou para as sandálias de grama que havia feito, sentindo-se um pouco triste por si mesmo, um aleijado sem pernas, tecendo sapatos a vida toda. Ele olhou para o céu e suspirou, Senhor, é hora de eu ir agora. Uma luz azul apareceu, e Luo Rexan desapareceu bem no meio de seu pátio. A cena seguinte mudou, ele havia chegado a Qingzhou, o mar sem fim, e diante dele havia um imenso buraco negro, aparentemente crescendo cada vez mais. Luo Rexan olhou para ele pensativamente, franzindo levemente a testa, enquanto a nona perturbação se desenrolava nas névoas, engolida pela escuridão. Ele estendeu a mão, e um flash de luz apareceu diante de seus olhos, como se o espaço estivesse abrindo uma barreira através da qual o cabo de uma espada gradualmente emergia. Foi puxado para fora e lentamente fez seu caminho até a mão de Luo Rexan. A eletricidade branca girando ao seu redor era suficiente para revelar quão poderosa era essa espada. Luo Rexan olhou para ela e disse, amigo, temos uma última espada. Uma vez que puxou a espada, ele a balançou para o lado, revelando que esta espada era bastante grossa e longa, diferente das espadas comuns. Esta espada não era afiada de forma alguma, era de fato a espada de uma das 4 lendas, muito especial. Luo Rexan suspirou, como se falasse para a espada, você me fez esperar até o ponto da irritação. Em um instante, ele desapareceu e reapareceu bem naquela black hole. Um feixe negro disparou, mergulhando diretamente no buraco negro no coração de Qingzhou, o mar sem fim. Podia-se ver um objeto azul caindo na poça escura, enquanto o buraco negro se assemelhava à lava que estava constantemente em movimento, ao menor impacto, várias gotas negras disparavam para cima. Acontece que Luo Rexan havia criado uma barreira tão transparente quanto uma gota de água para se proteger. Embora parecesse uma gota, não era tão frágil assim. A barreira parecia muito sólida, garantindo que a pessoa dentro não fosse ferida. Luo Rexan observou os movimentos dentro do buraco negro, parece que há algo errado. Seu rosto mostrava sinais de tensão, de acordo com os indícios deixados pelo Imperador Qin, se o olho do caos experimentar 9 distúrbios dentro de 3 anos, isso representará uma grande calamidade se aproximando. O mais curto seria 1 ano, o mais longo 3 anos. Este é exatamente o prazo para a calamidade, caso ela venha. Olhando profundamente para o núcleo do olho do caos, Luo Rexan percebeu as cores de perigo se aproximando. No centro, um feixe de luz começou a se manifestar. A luz piscava continuamente, dando a impressão de que traria um perigo mortal.
Luo Rechan observou cuidadosamente. No olho do caos, há uma alta possibilidade de que uma onda de monstros emerja. Diante do olho do caos, Luo Rechan e a barreira pareciam muito pequenos, aparentemente incapazes de fazer qualquer coisa contra isso. Continuando a contemplar a situação, Luo Rechan disse: o olho do caos separa todos os seres, aqueles dos 9 reinos não podem se aproximar dele. Com o meu nível, só posso chegar até aqui. De fato, considerando isso, Luo Rechan apertou firmemente a empunhadura da espada, seu olhar inabalável. Ele ainda estava perdido em pensamento: como lidar com isso e quem possuirá a força para se aproximar do olho do caos e erradicá-lo? Isso é verdadeiramente um problema difícil. Finalmente, ele tomou uma decisão: preciso informá-los. Este assunto é muito importante, e sem dúvida haverá um desastre, então, quando o problema for descoberto, deve ser tratado o mais rápido possível. Luo Rechan e a barreira protetora gradualmente se dissiparam. Ele escapou do olho do caos, ao mesmo tempo, algo semelhante a Jade apareceu em sua mão. Sem pensar muito, ele apertou com força, fazendo com que se despedaçasse em pedaços. Todos ao redor testemunharam essa cena. Todos aqueles que seguravam o sinal, ao receber a notícia, ficaram atônitos. Ansiedade e desconforto estavam claramente escritas no rosto de todos. Quando o mestre da espada santificada ouviu a notícia, não conseguiu se conter, levantando-se abruptamente e olhando para o céu, clamando: Júnior. Isso deixou as 3 pessoas sentadas e conversando com ele confusas, olhando para ele. Jichen Kong, ao seu lado, vendo a expressão ansiosa e preocupada no rosto do mestre da espada santificada, cujos olhos olhavam constantemente para o céu, perguntou confuso: o que há de errado? O mestre da espada santificada estendeu a mão, e o Jade havia se despedaçado. Vendo isso, Jichen Kong ficou ainda mais surpreso e em pânico, incapaz de se impedir de quase soltar um palavrão devido ao seu choque: Car. Mas, felizmente, ele ainda tinha alguma presença de espírito e lembrou-se de que havia alunos sentados à sua frente, cobrindo rapidamente a boca antes de terminar a palavra. Em seu coração, ele tentava se acalmar, esforçando-se para permanecer composto na frente do Júnior. Devo me conter, mesmo que eu não termine a palavra, é o suficiente para os garotos à minha frente notarem. Lu Xiaojie olhou para ele com grande preocupação, perguntando-se: Jichen Kong estava prestes a dizer uma palavra feia? Em seu coração, ele realmente tinha muitas perguntas: o que é Jade? Por que até Jichen Kong, sendo uma das 4 espadas divinas, se comportou de maneira tão desrespeitosa? Jichen Kong se levantou, sua expressão preocupada ainda visível em seu rosto. Ele olhou para o mestre da espada e disse: Irmão, vou me retirar agora, você precisa ir encontrar aqueles 3, certo? O mestre da espada respondeu: sim. Imediatamente, ele desapareceu. Os 3 seguiram na direção para onde ele foi. Nesse momento, Lu Dongli finalmente falou e perguntou: Sênior, o que aconteceu? Ao lado dela, Lu Xiaojie também olhava com olhos expectantes, ambas ansiosas para entender a situação. Jichen Kong acariciou suavemente o queixo e abriu a boca para explicar. Ele olhou para ambas e perguntou: vocês devem conhecer Luo Rechan, certo? Lu Xiaojie ouviu atentamente. Sua irmã mais nova, Lu Dongli, respondeu rapidamente: claro, esse é o Sênior Lu, juntamente com aqueles conhecidos como as 4 espadas divinas. A expressão de Jichen Kong se tornou ainda mais séria. Nesse momento, ele disse lentamente: o que aconteceu foi uma transmissão de sinal dele. Gotas de suor começaram a escorregar pela sua testa, e suas sobrancelhas permaneceram franzidas com preocupação desde que recebeu o sinal. Jichen Kong pensou no olho do caos, e seu rosto claramente mostrava desconforto misturado com um toque de medo enquanto continuava a explicar: o Jade quebrado significa que o olho do caos de Kingzhou que ele está guardando encontrou um grande problema. Lu Dongli exclamou subitamente: olho do caos? Talvez ela não soubesse o que era, sua expressão revelava surpresa misturada com curiosidade. Ao lado dela, Lu Xiaojie, com uma expressão séria, disse: eu encontrei o olho do caos em Kingzhou antes com o santo, mas achei que não havia nada de sério.
Ao mencionar o santo, Chan Kong imediatamente elevou a voz, afirmando que a pessoa era ignorante, e seu rosto parecia bastante sombrio. Talvez Chan Kong se sentisse descontentado. Lu Xiaojie momentaneamente congelou diante do desprezo de Ji Chan Kong em relação ao santo. De fato, ele é quem comandou o santo da espada, então suas palavras têm peso. O santo é uma pessoa muito especial, mas aos olhos dele, ele é apenas um personagem comum. Nesse meio tempo, Lu Dongli sentiu-se confusa. Ela sabia que seu irmão entendia algo sobre o olho do caos, mas por que ela não sabia nada sobre isso? Assim, duas estátuas rígidas ficaram diante deles. Ji Chan Kong falou novamente sobre o olho do caos. Ele afirmou, além de Qingzhou, as outras 3 regiões seriam uma perda de tempo se alguém busca vê-lo. Enquanto caminhava, ele acariciava sua barba como se tivesse muitas coisas a dizer. Os olhos de Lu Xiaojie brilharam com dúvida. Ele questionou, não há realmente nada de significativo sobre o olho do caos nesses 3 lugares que Chan Kong expressaria tal desdém? Enquanto isso, Lu Dongli mantinha uma expressão ingênua, como uma pessoa primitiva que acabará de descer das montanhas. Ela ainda não entendia o que era e aguardava uma explicação dos dois, mas tudo foi em vão. A atmosfera mergulhou em uma pesadez enquanto Chan Kong explicava os motivos. Aconteceu que em Qingzhou, o olho do caos era a verdadeira entidade, enquanto os outros 3 lugares eram meramente seus artefatos de controle. Ficou claro que seu desprezo pelo olho do caos nesses 3 locais não era sem razão. Lu Xiaojie sentiu uma onda de cautela, percebendo que algo sinistro estava prestes a se desenrolar. Ele indagou a Chan Kong, este assunto é realmente sério? Lu Dongli, sua irmã mais nova, ouviu relutantemente a história, apesar de não compreender muito. Seu comportamento sugeria que, mesmo que fosse significativo, pouco importava para ela. Chan Kong virou as costas, olhou por cima do ombro e lançou um olhar aterrador que serviu como um aviso de calamidade iminente. Seu modo era tanto um lembrete quanto uma ameaça, como se já soubesse do terrível desastre que estava por vir. Tanto Lu Xiaojie quanto Lu Dongli estavam extremamente astonhados. Eles exclamaram as palavras grande desastre com espanto. Lu Dongli estava mais assustada. Ela imediatamente perguntou, que grande desastre? É algo da antiguidade? Em seu coração, Lu Dongli estava extremamente confusa, parecia querer saber sobre o grande desastre para se preparar urgentemente. Embora Ji Chan Kong tivesse suspeitado que um grande desastre estava iminente, ele não sabia a situação específica. Apenas uma pessoa sabia sobre isso, o mestre Lu, que havia quebrado a Jade. No entanto, Ji Chan Kong parecia impotente porque sabia que este desastre definitivamente não seria pequeno e que precisava informar o grupo. Lu Xiaojie não queria ficar parado e assistir o desastre chegar. Ele queria saber quanto tempo havia até que o desastre pudesse ocorrer. Ji Chan Kong tinha uma expressão impotente porque o jovem à sua frente estava fazendo muitas perguntas, enquanto ele já havia afirmado que não sabia muito sobre isso, ainda assim Lu Xiaojie estava adamantemente questionando. Vendo isso, Lu Xiaojie começou a provocá-lo, sugerindo que havia coisas no mundo que Ji Chan Kong não sabia. A expressão no rosto de Lu Xiaojie deixou tanto Lu Dongli quanto Ji Chan Kong sem palavras. Ji Chan Kong certamente tinha que manter sua dignidade. Ele disse em voz alta, eu sei, mas ainda tenho que pedir esclarecimentos. Embora possa ser difícil saber muito, se houver um irmão desafiador, ele não se atreveria a falar também. Xiaojie ouviu sobre a catástrofe iminente e sentiu um pouco de medo. Ele pensou, saber um pouco sobre a catástrofe é bom, mas, no fundo, sentia que era muito estranho. O olhar de Xiaojie se tornou mais sério, e pensamentos sobre os monstros surgiram como se fossem um presságio do desastre. Ele estava certo, a catástrofe virá, mais cedo ou mais tarde, porque este é o principal tema do mundo Tianshu. Criaturas como a espada de Hades ou espíritos malignos voltando à vida são apenas aperitivos antes da catástrofe. Sabendo que a catástrofe vai chegar, mas talvez seja um pouco cedo. Xiaojie revisou as mensagens que havia reunido. Ele percebeu, os antagonistas da linha principal da história parecem saber sobre esta catástrofe.
Eles usaram a ficha de Jade da alma para ajudar a criar o caos. Além de Hades ou Shenki, a catástrofe será uma oportunidade lucrativa para os novos monstros que estão surgindo. Eles absorvem a energia da morte e a energia espiritual maligna para se fortalecer. No entanto, esses monstros já apareceram há muito tempo e já foram derrotados por ele. Esses eventos vieram cedo demais. Originalmente, a catástrofe deveria ter chegado um pouco mais tarde, esperando que os 4 continentes alcançassem mais de 50% na linha principal da história, mas agora ainda há continentes que não ultrapassaram a marca de 10%. Lu Xiaojie considerou os motivos, mas acabou acreditando: eu criei inadvertidamente um efeito borboleta. Enquanto contemplava a situação de todos os ângulos, Dong lhe perguntou de repente: devemos nos preparar cedo para lidar com o desastre iminente? Ji Qiankong permaneceu calmo e sem pressa. Em seus olhos, se o desastre estivesse por vir, então viria, e seu trabalho era lutar contra isso até o fim. Seu cultivador de espada nunca se esquivou da batalha. Xiao Jie também concordou com seu ponto de vista. Sua expressão era de alegria, como se dissesse que, se uma luta fosse necessária, então que lutassem. No entanto, sua amada irmã mais nova não compartilhava dessa disposição alegre. Dong Li entrou em modo de super-reflexão, calculando todas as rotas possíveis para reforçar a formação defensiva. Ela não conseguia mais confiar em seu irmão e no sênior, já que os dois eram otimistas demais em meio às correntes da vida. Agora, Dong Li se concentrou somente em atualizar a formação defensiva. Xiao Jie observava impotente, pensando silenciosamente: essa menina vai reforçar a formação defensiva a um novo nível. Ela reforçou tanto que até Xiao Jie não conseguia mais rompê-la. De repente, uma voz ecoou pelas montanhas anunciando a chegada de alguém: discípulo do submundo, Mu Bailu, discípulo do Alhá, Não-U, veio visitar a Seitamo.